Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e os Srs. Deputados presentes. Sr. Ministro, no que diz respeito à administração pública, o que eu queria começar por lembrar ao Sr. Ministro é que o que se tem passado é o Governo andar a dizer uma coisa um dia e o seu contrário no dia seguinte. Queria começar-lhe por falar no processo de regularização dos precários. Nós temos vindo a questionar o Governo relativamente a esta situação, no sentido de saber quantos precários é que eram relativos a situações anteriores à tomada de posse do Governo e quantos precários é que são relativos a este Governo. Isto é, quantos destes trabalhadores é que foram admitidos entre novembro de 2015 e maio de 2017 e até agora o Governo não nos deu resposta. Inclusivamente a uma pergunta escrita, o Governo não nos deu resposta. E, portanto, a primeira questão que eu queria colocar ao Sr. Ministro é, destes 11.575 pareceres favoráveis, quantos é que são precários deste Governo que entraram entre novembro de 2015 e maio de 2017 e quantos é que já se encontravam a trabalhar para o Estado quando os senhores tomaram posse? Depois queria confrontar o Sr. Ministro com uma situação que é esta. O Governo anuncia este regime como um processo que visa regularizar situações de precariedade, mas olhamos para os números que este Governo tem divulgado e verificamos que a precariedade continua a aumentar. Em março de 2018, e de acordo com a última síntese do emprego público, havia no Estado mais 16.357 contratos a termo certo do que em setembro de 2015. E, portanto, a questão que eu queria colocar ao Sr. Ministro é porquê este paradoxo? Porquê é que um Governo que anda a anunciar medidas para reduzir a precariedade, ao mesmo tempo aumenta essa precariedade? Depois, Sr. Ministro, o processo nunca mais acaba. Uma das críticas que o PSD fez a todo o processo foi a circunstância do processo ser um processo demorado. Já houve mais processos de regularização de precários no Estado, foram céleres, as situações foram detectadas, foram identificadas, foram abertos os procedimentos e as pessoas entraram no Estado. Neste momento, nós não temos uma única situação resolvida. E isso também é algo que interessa. Não interessa quantos concursos abriram, não interessa quantos pareceres há, o que interessa é quantas situações é que estão resolvidas. E eu queria perguntar ao Sr. Ministro, neste momento, quantos precários é que têm a sua situação regularizada. Depois queria falar ao Sr. Ministro das progressões. O pagamento das progressões devia ter sido feito de acordo com aquilo que foi anunciado a 400.000 trabalhadores da administração pública e para ter início no dia 1 de janeiro deste ano. Até agora, e de acordo com os últimos dados que foram divulgados, ainda só há pagamentos feitos a 100.000 trabalhadores. Quer isto dizer, Sr. Ministro, que mais de 75%, ou cerca de 75% dos trabalhadores que têm direito à progressão ainda não receberam o dinheiro. O que era importante saber, as pessoas querem saber, Sr. Ministro, é quando é que o Governo vai pagar as progressões e também querem saber porque é que o Governo até agora ainda não cumpriu. É falta de pessoas, é falta de dinheiro, o que é que se passa? Depois, Sr. Ministro, no que diz respeito às reposições salariais. O Governo tem sido pródigo em afirmações contrárias. Primeiro, as progressões impediriam o aumento, depois os salários só iriam subir em 2020, depois seria em 2021, depois veio a público na comunicação social que o Sr. Ministro das Finanças teria recuado nesta sua intenção. Uma pergunta muito concreta, Sr. Ministro: em 2019 vai ou não haver reposição de rendimentos na administração pública? No que diz respeito depois à contratação pública, Sr. Ministro, o Sr. Ministro, quando tomou posse, aquilo que veio dizer é que nesse ano, concretamente em 2016, haveria 2 saídas por cada nova entrada na administração pública. Mais tarde evoluiu e entravam 2 trabalhadores por cada 3 saídas. O Sr. Ministro já foi questionado sobre esta matéria e, sinceramente, não respondeu.
Na prática, nós verificamos que, até agora, e também de acordo com a última síntese de emprego público, entraram para o Estado mais 25.215 trabalhadores. O PSD não diz se é bom nem se é mau, porque quem tem que dizer, quem tem que estabelecer a política é o atual governo. Agora, as pessoas têm que saber qual é a política deste governo relativamente a esta temática. E não há dúvida nenhuma que os serviços públicos, há muitos serviços públicos, têm falhado de forma estrondosa. E também sabemos que apesar destas entradas, há serviços públicos que continuam com trabalhadores a menos e também há serviços públicos que têm trabalhadores subutilizados. Sr. Ministro, concretamente, qual é que vai ser a política, qual é a política deste Governo relativamente a novas admissões do Estado, o que é que os senhores estão a pensar fazer para resolver esta questão? E porquê, Sr. Ministro? Porque, devido a estas indefinições do atual Governo no que diz respeito às políticas da administração pública, quem está a pagar são as pessoas. Há escolas aflitas sem material para utilizar nas provas. O Sr. Ministro do Trabalho já veio admitir que os atrasos na atribuição de pensões são devidos à falta de pessoal. Termino já, Sr. Presidente. Há alunos no terceiro período sem professor. Há exames no IPO que estão a ser feitos na morgue e nas capelas porque não há condições no outro local. Sr. Ministro, avolumam-se os problemas da administração pública, problemas de falta de meios, problemas de desorganização. Queríamos perguntar ao Sr. Ministro qual é a política, quais são as medidas que o Governo tem concretamente para resolver estas questões. Muito obrigado.